Salve, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Vídeo desse canal pessoal meu no YouTube. Primeiramente, dê seu like, compartilhe. E se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Pessoal, o homem solteiro é mesmo uma ameaça para essa sociedade moderna, né? Quer dizer, já não é de hoje, né, pessoal? Já não é de hoje que eu venho falando sobre a vida, né, do homem que decidiu pela solitude, né? Ainda mais nesse país, né, onde se cultiva muito, né, aglomerações, né? Para vocês verem que tudo quanto é lado aqui, mesmo na praia, a gente vê pessoas socializando, né, querendo se validarem o tempo todo, né? E eu me recuso, né? Me recuso a participar, a entender que a sociedade seja um coletivo, né? Não é essa percepção que os outros acabam tendo, né? Mas, enfim, é lógico, né? É lógico que a gente responde individualmente por nossas ações, certo? O ponto que a gente vê, né? O ponto que a gente vê que o solteiro acaba se tornando uma ameaça porque ele não se dobra, né? Ele não se dobra para normas que anteriormente, normas assim pré-estabelecidas. Por que eu estou dizendo isso, né? Porque muitas dessas leis feministas que foram criadas e são aprovadas lá no Congresso foram feitas para que a mulher pudesse utilizá-las em um relacionamento, né? Tendo em vista que o homem está decidindo, está pondo na balança, e entendendo que é muito mais vantajoso para ele, né? Nesse status quo atual, preferir pela solteirice, até porque ele tem mais liberdade, ele tá cada vez mais se livrando de qualquer tipo de amarras, certo? E logicamente que o solteiro, né, ele não precisa conceder satisfação para nenhuma pessoa. Se ele quiser, novamente, né, se ele puder ir para Dubai hoje, ou para qualquer lugar da Europa, sem prestar qualquer tipo de consideração, qualquer tipo de declaração, ele pode fazer isso sem problema nenhum, né? Então é um cara que se sobressai nessa sociedade atual, onde o o tempo todo, né? O tempo todo as pessoas querem buscar status, né? E logicamente que a gente sabe, né, pessoal, que o homem, ainda mais sendo comum, né, ele vale o que tem para praticamente todos, né? E esse tipo de verdade é irrefutável, tá? Parece que principalmente aqui no Brasil, né, parece que as mulheres daqui, elas criaram tanto ranço assim no homem, né, que, enfim, mas isso é fruto, né, pessoal? Isso é fruto do feminismo, né? Isso é fruto do feminismo. Quer queira ou não, as mulheres daqui estão sendo cada dia que passa, né, mais intoxicadas, né? Mesmo que aquela mulher não estude sobre feminismo, ela está ali sendo intoxicada midiaticamente, né? Principalmente pela Globo, Band, Record, entre outras
emissoras que fazem parte de um conluio, né? De um conluio do politicamente correto, né? Não tô, acaba que um assunto desse acaba virando, né? Até porque todos os caminhos te levam para a política, né? Mas não tem jeito, pessoal, a não ser que você vire o ermita, né? Não pague imposto, né? Mas para vocês verem, né? Vocês verem. De qualquer maneira, né? No final das contas, todas as pessoas acabam sendo gatos, né? O que a gente tem que fazer é o máximo possível se levantar contra o sistema, compreende? Né? E uma das maneiras de se levantar contra o sistema é sendo solteiro, né? Alguns não enxergam isso, mas existe um privilégio nesse tipo de escolha, né? E logicamente as pessoas não conseguem, algumas pessoas não conseguem entender, né? Porque é muito difícil para elas serem sozinhas, né? É muito difícil realmente para algumas pessoas preferirem pela solteirice, né? Eu, por exemplo, eu tenho um tanto que aversão a esse tipo de relacionamentos modernos, aos quais o tempo todo há uma troca de casais, né? No sentido assim, enfim, faz parte da modernidade, né? A gente sabe, né, que os relacionamentos hoje em dia estão líquidos, né? Os relacionamentos não são iguais ao de antigamente, onde as pessoas se uniam para ficar para sempre juntos, né? E é esse o intuito do casamento, por exemplo, né? Mas hoje em dia as pessoas, alguns, né? Até porque está tendo queda de casamento no Brasil. Existe muito o que, pessoal, aqui no Brasil, relacionamento por conveniência. As pessoas acabam se unindo por conta de questões materiais, né? E por incrível que pareça, né, pessoal? Por incrível que pareça, o Brasil não é um país rico, né? Mas mesmo assim as pessoas daqui são materialistas, para vocês terem uma ideia, principalmente as mulheres. Tem gente que não incomoda, né, quando eu digo isso, né? Mas a verdade tem que ser dita, mesmo que inconveniente, né? Mesmo que ela seja inconveniente, né? Cada vez mais tem se tornado difícil, não só de se ter um relacionamento, mas de se ter uma família nesse país aqui, né? E o ser humano ele tem que se adaptar, não adianta, compreende? Né? Às vezes tem gente que diz, porque você não tem que criticar mulheres, né? Mas como é que a gente vai ter, como é que algumas pessoas falam em novas gerações se muitas das vezes a gente vê que o comportamento das mulheres está errático, gente? É esse o ponto, né? Eu acredito que está sendo muito mais favorável se formar família em outros países do que propriamente no Brasil, né? Acredito que, mas se bem que essa deteriorização do relacionamento está acontecendo no mundo inteiro, né? Mas assim, eu acredito que o solteiro sendo uma ameaça, né? Ele tem o que? Liberdade em sua plenitude, assim, porque todo sistema ele foi feito para que o homem ali se relacionasse ou casasse com uma mulher, né? E hoje em dia, né, eu acredito que faz parte de um plano secreto, pessoal. Acredito que faz parte de uma nova ordem, né?
afastamento, apartheid entre os gêneros, quer queira ou não, né? E logicamente que o Brasil é um país feminista, né? Muito feminista, né? Quer queira ou não, tem gente que até diz assim, porque tá tudo normal, vocês estão reclamando demais. Não, pessoal, não. Antigamente não era desse jeito, né? Eu tendo a acreditar, né? Não sei vocês, né? Mas eu tendo a acreditar que tanto a solitude quanto o relacionamento bacana, né? Não nos moldes atuais, né? Nos moldes bíblicos, né? Nos moldes mais decentes, são bacanas. Tanto a opção da solitude quanto o relacionamento bacana é assim, é favorável, mas convenhamos, pessoal, que cada dia que passa as condições não estão propícias, né, para se ter um relacionamento saudável no Brasil, né? E sempre tem aquele, porque é só você procurar bem que você encontra uma mulher para que você possa ter um relacionamento, sendo que isso tem se cada vez mais, pessoal. Vamos lá, vamos jogar real aqui. Isso tem cada vez mais se tornado um desafio, né? Até mesmo se fala, né, que na igreja as mulheres são diferentes, né? Mas foi-se um tempo, né, pessoal, em que as igrejas eram os melhores ambientes para se ter um relacionamento / casamento, né? Então os tempos são outros, né? Eu vejo que algumas pessoas daqui do Brasil, mochileiros, vamos dizer assim, acabam que estão com os drives desatualizados, né? Não estão acompanhando o que está acontecendo a todo momento na web. Hoje o que não falta é informação, pessoal. Hoje o que não falta é informação. E o solteiro que tem conhecimento, né, ele acaba sobressaindo, né? É lógico que existe aqueles solteiros que são gados, né? E esses são execráveis, logicamente, né? Até porque não adianta coisíssima nenhuma bajular mulher em redes sociais, porque quer dizer, só infla o ego delas, né? E vamos jogar real aqui, pessoal, que a mulher nunca irá respeitar um homem entre aspas, que se rasteja, humilha por elas. É esse o ponto, né? Não existe isso. Tem um versículo bíblico assim, né, que é o seguinte, né? Se estás ligado à mulher, não busque separar. Se não está ligado à mulher, não busca mulher, né? E logicamente que o Brasil é um país que não cultiva leitura, né? Se um país que não cultiva leitura exigir que as pessoas saibam que versículo bíblico, é pedir demais, né? É pedir demais, né? Então, pessoal, por que o solteiro é visto como uma ameaça? Porque ele não se adequa à modernidade. Hoje em dia, o que tem se tornado moda são relacionamentos por conveniência, né? As pessoas não estão umas com as outras porque estão satisfeitas com suas escolhas. Muito pelo contrário, né? O que acontece muito hoje em dia é o que? A falsidade. É muita hipocrisia, pessoal. Vamos jogar real logo. Essa sociedade daqui do Brasil é muito hipócrita. Né? Quer dizer, tudo baseado nas máscaras, né? É esse o ponto, pessoal. É esse o ponto.
questões mais espirituais, hoje em dia, foram deixadas de lado, foram negligenciadas, né? É esse o ponto, né? Eu acredito que a base de um relacionamento saudável é justamente isso. Eu acredito que o homem só pode ser ele mesmo quando está sozinho, né? Porque diante de outras pessoas, eu não estou dizendo que porque o ser humano é sociável por natureza, né? Mas assim, diante de pessoas assim desconhecidas, tu tá tendo o tempo todo ali que agradar, deixar de ser quem você é mesmo. E quando você deixa de ser quem tu é mesmo, acaba deixando de lado a sua autenticidade, que é o que falta nos tempos atuais, né? As pessoas querem ser tudo, mas não querem ser elas mesmas, né? É esse o ponto, né? Então é um privilégio, pessoal, um privilégio ser solteiro hoje em dia, né? Porque se encaixar nessa sociedade atual, né, não compensa, né? Tem aqueles ainda que não aceitam de jeito nenhum, né? O fato de que algumas pessoas não se encaixam nessa sociedade atual, né? Porque, cara, tem diversas nuances, tem diversas questões que tu pode até aceitar, mas tu não converge, não compactua, né? É esse o ponto. E não venham com esse papo assim, de que tem que se misturar. Não, eu vou interagir com pessoas assim, com as quais convijo. E isso serve também para relacionamentos, né? Que não pode jamais, né, se prezar, né, de se entrosar com pessoas aos quais tu não compactua. Jamais, né? Não existe isso, tem que se misturar, né? Não existe isso. Tem que encontrar. É lógico que seria hipocrisia da minha parte dizer, porque a gente não tem que ligar para validação. É lógico que a gente liga, mas o problema é o exagero nisso. E, logicamente, filtrar validações, porque você tem que interagir com pessoas aos quais tu converge. Se aquelas pessoas, se tu tá num ambiente de pessoas aos quais tu não compactua, o erro está em você. É ponto final, né? Então, a gente tem que se atualizar o tempo inteiro, né? O tempo inteiro, né? Eu acredito que o solteiro vive de uma forma mais confortável nos tempos atuais, né? Por quê? Na maioria das vezes o relacionamento não está compensando, pessoal. Não está compensando, né? É só jogar na balança. Compreende? É só jogar na balança, né? Tu estando em um relacionamento, tu vai ter gastos assim estratosféricos, né? Não que até mesmo em relacionamento saudável que tu não vai ter que gastar, né? Mas assim, hoje em dia a gente está vivendo em um mundo assim de exibicionismo, né? São mulheres que pedem que o homem banque joias, luxo, viagem para Maldivas, né? E senão ela não quer sequer olhar na cara. É esse o ponto, né? Qual a chance? Qual a chance do homem comum nesse âmbito dos relacionamentos hoje em dia? É esse o ponto, né? Então, na maioria das vezes não está compensando não, pessoal. Não está compensando não, né? É mais vantajoso você pensar em estratégias para que você possa viver bem no Brasil. Por mais que isso seja difícil, seja muito difícil, porque convenhamos, a gente está num
país de terceiro mundo, que não é rico, compreende? Né? Que é muito estável. O real não é uma moeda forte, compreende? Não tem como comparar o real com outros países, né? E essa imprensa daqui do Brasil o tempo inteiro exalta a nossa moeda como se fosse uma das melhores do mundo, sendo que não é verdade, pessoal. Cada dia que passa o dólar está, aliás, o real está se desvalorizando, compreende? Perante as outras moedas do mundo, né? E, logicamente, o sorteio não tendo tantos gastos assim, podendo ter liberdade de ir e vir sem conceder satisfação para nenhuma pessoa se livrando de amarras do sistema, é lógico que ele vai sobressair nos tempos atuais. Era isso que eu tinha para dizer, pessoal, né? Porque senão eu vou me alongar muito mais do que já estou, né? Mas enfim, pessoal, é um privilégio, sem dúvida, é literalmente um privilégio se encontrar em solitude, né? Não é para todo mundo, não é para todo mundo, né? Mas pelo fato de estar acostumado, para mim é tranquilo, né? Aliás, o homem dizem que porque não existe inverno para homem. O homem já nasce no inverno, né? E vai se acostumando com o tempo com isso, né? Que é diferente das muitas mulheres que atingem certa idade, certo, pessoal? É isso, valeu.